Bom dia, gente. Bom dia a todo mundo. Bom, vamos começar isso. Obrigado. Como vocês já devem ter visto pela conversa ao longo do evento e pelo que a gente ouviu na sessão que nos precedeu, a questão do conhecimento colaborativo tem mudado muito nos últimos anos, né? A gente tem percebido um entendimento, uma compreensão e uma aceitação muito maiores dos conhecimentos colaborativos de uma forma geral. Alguns deles eu menciono aqui nesse slide, né? Monitoramento participativo, conhecimento tradicional, pesquisa participante, conhecimento ecológico local, conhecimento de pescadores, ciência cidadã. Todas essas são formas diferentes de conhecimento colaborativo. E, de uma forma geral, isso tem sido muito reconhecido por todos os âmbitos da sociedade. Entretanto, como vocês também sabem, isso tem sido muito pouco utilizado na formulação de políticas públicas, no uso para manejo local, não interessa de qual nível de categoria que a gente esteja falando. Então, existe aí uma certa dissociação entre os discursos de aceitação e a implementação real desses discursos, né? A gente percebe, e pela minha própria prática dentro desse tema, nos últimos anos eu me envolvi bastante nesse tema, mas também não sou o único, tem várias publicações recentes que mostram que existe essa dissociação muito grande, mas nesses estudos a gente tem notado que vários preconceitos da ciência clássica e da sociedade ocidental como um todo têm sido mencionados para explicar, entre aspas, por que existe essa dificuldade tão grande de absorção de alguns desses conhecimentos gerados de forma coletiva. Eu chamo de preconceitos, mas, obviamente, não é esse o termo que está colocado na literatura. As pessoas falam um pouco sobre metodologias não replicáveis, falam um pouco sobre tamanhos amostrais não adequados, e também falam um pouco sobre o que eu acho que é preconceito claro e explícito, que é a questão da validação do conhecimento tradicional, ou do conhecimento coletivamente produzido. E eu falo isso com muita tranquilidade, porque eu sou um dos indivíduos que, no passado, também falava sobre validação de conhecimentos, como se um conhecimento de uma determinada cultura precisasse ser validado por outra, que é um total absurdo, é lógico. Então, essa questão, essa incongruência que a ciência e a sociedade ocidental, e as instituições da sociedade ocidental utilizam para rotular o conhecimento colaborativamente construído, tem sido a origem dessa dificuldade. Hoje nós temos a sorte de reunir aqui nesse painel diferentes tipos de abordagem, diferentes tipos de trabalhos, ou sobre, ou através de conhecimento construído colaborativamente. E o que a gente espera desse painel? Ah, não, estou apertando o botão errado. Estou voltando? Tá. Ah, é o do lado? Estou completamente errado. O que a gente espera dessas experiências que nós vamos ouvir agora? A gente espera que essas experiências nos permitam fazer algumas reflexões para a gente tentar aprender, junto com eles, algumas recomendações que a gente pode ter para que a gente consiga construir, a partir dessas experiências, entender como é que isso pode contribuir para a conservação da bacia, para os manejos no contexto dessa Semana de Águas Amazônicas. Então, é uma tentativa de aprendizado coletivo a partir dessas experiências e das experiências que vocês trazem a partir das perguntas que vocês vão nos trazer. Tá? Então, nós temos hoje essas pessoas, eu coloquei aqui na ordem que a gente decidiu que vai fazer as apresentações, a gente tem aqui essas pessoas de diferentes países que vão nos contar, nas suas diferentes experiências, nas suas diferentes abordagens, como é que eles fazem para trabalhar com, ou sobre, ou através do conhecimento tradicional. Tá? Muito obrigado. A gente chama, então, a Sarita para começar a rodada. Bom,
Boa tarde. Eu preparei umas notas, já que temos apenas 7 minutos, então, para ser um pouco mais objetiva, que eu vou trazer aqui algumas reflexões com base em experiências que eu tenho tido em pesquisação e também de subsídios a políticas públicas, principalmente em torno de 2 grandes eixos. Em atividades que venho desenvolvendo a partir da mobilização de abordagens de ciência aberta e cidadã, particularmente na compreensão e no enfrentamento das atuais emergências socioambientais e sanitárias, que já foram extensamente apresentadas aqui nesses dias, e também na contribuição que eu tenho dado no debate, na formulação também de estratégias no campo da bioeconomia e sociobioeconomia em suas diferentes acepções. Eu vou organizar essas reflexões em torno de algumas questões que me parece que apontam para aspectos-chave, né, dessa problemática da ciência e do conhecimento colaborativo. Primeiro, reconhecer, como o Helder falou, que nas últimas décadas, e particularmente desde a assinatura da Convenção sobre Diversidade Biológica e da Convenção do Clima, na Rio 92, há um crescente reconhecimento do papel das práticas e conhecimentos dos povos tradicionais para um convívio mais equilibrado com a natureza e o uso dos recursos. Mas também, como foi destacado, passado mais de 30 anos, né, desses marcos institucionais, com formulações e experimentações nesse campo, observamos que ainda tem algumas questões em aberto. Em primeiro lugar, em que medida, de fato, diferentes regimes de conhecimento, e aí nós estamos falando da ciência e dos ditos saberes tradicionais, ou, melhor dizendo, talvez saberes ancestrais, podem interatuar por meio de práticas de colaboração ou, como cada vez mais se chama de coprodução, numa perspectiva mais horizontal, para o entendimento e o enfrentamento dessas múltiplas crises e emergências que vivemos. Quais são os desafios, né? É possível falar de uma integração simétrica desses saberes? Ou seria melhor falar de um diálogo que considera a incomensurabilidade entre esses diferentes tipos e regimes de conhecimento? Ou seja, conhecimentos que partem de paradigmas epistêmicos, né, distintos. Nesses esforços de diálogo, o que é visibilizado e valorizado como conhecimento relevante, que também é um aspecto levantado pelo Helder? Há uma atitude, isso é muito importante, né, uma atitude e uma abertura, um real interesse na escuta, e a gente cada vez mais ouve a palavra respeito, que é um termo que a gente ouve com cada vez mais frequência, sobre o que esses outros regimes de conhecimento têm a dizer. Estamos, de fato, abertos para essa interlocução? Ou seja, quais são também os regimes de visibilidade e de escuta para que esse diálogo possa acontecer? Há convergências sobre as agendas de cooperação? Entendemos esses objetivos, de fato, como objetivos comuns? Quem e como se definem essas agendas de colaboração? O termo desenvolvimento sustentável tem sido mobilizado para expressar um aparente consenso, mas sobre ele há também inúmeras controvérsias, tais como as origens e responsabilidades da crise e suas soluções, e sobre as estratégias para o seu enfrentamento. Nesse contexto, é relevante reconhecer que a aceleração dessas catástrofes que estão batendo aí na nossa porta, né? Ontem a gente ouviu muitos discursos de distopias, né? Estamos nos limites, realmente, atuais, é, na verdade, o resultado de processos de uma catástrofe lenta, no que já se batizou de antropoceno, né, como foi também mencionado ontem, mas que também vem de geopolíticas coloniais históricas e neocoloniais contemporâneas de exploração, de extração, de invisibilização de regiões e populações racializadas, seus modos de viver e de conhecer. Pensando, então, que modos de conhecer expressam e se expressam também em modos de ser e de viver, é possível a construção de regimes de confiança e de respeito entre esses saberes que sejam capazes de sustentar esses mundos comuns, ou esses diversos mundos no comum, em meio a cenários de disputas, conflitos sobre formas de uso e de convívio nos territórios?
É preciso, então, reconhecer, para pensar nesse diálogo, que não podemos nos esquivar do luto e das dores por perdas irreversíveis, verdadeiros passivos socioambientais, dívidas históricas com essas populações e territórios, e que esse diálogo precisa contemplar e incluir as agendas e lutas por direitos, sobre territórios, cidadania e condições de bem viver. Um segundo grupo de questões diz respeito a em que condições fazer esse diálogo, em que termos promover o conhecimento colaborativo e o diálogo de saberes. A consideração a diferentes modos, linguagens e tempos próprios, tempos lentos, nesses diálogos e processos de comunicação, no sentido etimológico de comunicação de pôr em comum, para propiciar a circulação de conhecimentos a partir dos territórios e para os territórios, como foi posto também ontem, logo na primeira fala, isso requer também um esforço de formação dessas diferentes comunidades epistêmicas para o diálogo não só com os nossos pares, mas também com os nossos ímpares. Nós também, cientistas, precisamos ser formados para estabelecer esse diálogo. A realização das perspectivas anti- ou decoloniais para apontar as alternativas disruptivas nesse momento de emergência também é algo que precisa ser considerado nesse diálogo. Protocolos e salvaguardas que já vêm sendo estabelecidos nos arcabouços legais, inclusive internacionais, mas pouco reconhecidos e praticados, como consentimento prévio, livre e informado, reconhecimento e devolutiva pelas contribuições, repartição de benefícios e compensações, inclusive financeiras, como pagamento por serviços ambientais. Infraestruturas de dados e informações que permitam a soberania de dados e permitam evitar o neo-extrativismo de dados, considerando a crescente datificação dos nossos conhecimentos nesse emergente capitalismo de plataforma. E aí, por favor, muita cautela com as facilidades das Starlinks. Por fim, a garantia de mecanismos horizontais de governança, já que são vários os atores e os interesses que se pretende incluir nesse diálogo, reconhecendo que há relações assimétricas de poder que regem essas relações e que atores também são pouco homogêneos entre si. Estou terminando. A diversidade de e entre povos indígenas, quilombolas e comunidades extrativistas, também como foi dito aqui, as diferentes comunidades científicas, suas respectivas culturas epistêmicas, não só entre disciplinas, mas também entre as correntes e áreas dominantes da ciência e aquelas que são invisibilizadas e menos apoiadas, os poderes públicos, que também são diversos, considerando não só suas diferentes escalas, mas as diferentes forças que os integram, as ONGs, assim como o chamado mercado, que não se trata de uma mão invisível, homogênea, mas tem suas próprias diferenças e disputas internas. O diálogo de saberes requer, então, uma perspectiva fundamentalmente democrática, onde os mecanismos de governança, que também foram muito tocados aqui, são cruciais para dar voz a essa diversidade de pontos de vista. Trata-se, nesses novos regimes de visibilidade e de escuta, não somente de respeitar as diferenças, mas, sobretudo, de honrar as divergências. Obrigada. Muito obrigado, Sarita. A gente passa, então, a palavra para o Pablo Sánchez, do Equador. Buenas tardes con todos. Bueno, yo un poco les voy a contar la historia de INABIO, de la Base Nacional de Datos de Biodiversidad, y cómo la disponibilidad de estos datos, cómo saber, obviamente, dónde están, y principalmente lo que dijo Mariana temprano, hablar el mismo idioma, se vuelve importante para la colaboración, ¿sí? Y para que esos datos sigan en una serie de tiempo y no sean un corte que no va a volverse a ver o no se va a regresar a ver, ¿sí? Esto, un poco dándoles un spoiler ahí, la idea es, obviamente queremos conservar, obviamente queremos desarrollar las comunidades locales, pero además esta información, esta colaboración sirve para evaluar la política pública. ¿Sí? A veces nos olvidamos que nosotros desde abajo, los generadores, no es solo para que nos controlen la información, ¿no? No es para que los pescadores tengan un límite de pesca simplemente, también es para que
nosotros veamos que la política pública no esté siendo abusada o no sea inútil, ¿sí?, para gestionar los recursos naturales. Y en ese sentido, Inavío ha ayudado, ¿sí?, ha utilizado información no solo de nuestra base más sólida, que son las colecciones científicas, sino que también ha usado la información de ciencia ciudadana, ¿no? Tenemos esta herramienta, nosotros que la usamos bastante, que es iNaturalist, y estamos confirmando las observaciones y la usamos frecuentemente para generar información útil, ya sea de especies exóticas invasivas, que hemos tenido ya experiencias en la Amazonía ecuatoriana, pero también un proyecto que se hizo realidad y que ya llegó a un acuerdo ministerial, que es el Biocorredor Amazónico, que se realizó con la ayuda de Nature Conservancy. Y lo que ayudó esta parte es ya crear una prioridad y una primera línea base que se va a corregir y que se va a continuar haciendo y que va a tener más información con el tiempo, pero dar esa confianza de que ya tenemos una línea base y que podemos observar un avance, ¿sí? Porque normalmente lo que nos pasa es que tenemos estos nichos y pequeños esfuerzos aislados entre los generadores de información, que son la academia, que son los investigadores, muchas veces incluso empresas, el ministerio, y toda esta información está guardada en material gris, en informes que no son utilizados y que no se generan o que no tienen una línea de tiempo, ¿no? Esta información ya se la tiene resguardada en un solo sitio. Tratamos que la base nacional de datos de biodiversidad que está a mi cargo, o que está a cargo del INAVIO en realidad, esté ya disponible, que se la pueda usar, y estamos viendo que hay nuevo material, ¿no? Porque todo este proceso genera material de análisis que debe también ser colgado, que debe estar que es ya información que debería estar disponible a las poblaciones, ¿no? Entonces, tenemos esta escala macroeconómica, macroecológica, que es con varios sistemas donde les afecta el desarrollo urbano, donde le afecta el petróleo, la minería, la falta de acceso, carreteras, ¿sí? Y que ahora ya está consolidado en un solo análisis, ¿sí? Pero ahora tenemos la microeconomía y ya las comunidades locales, ¿sí? Entonces, para eso, en cambio, Inavío está creando un sistema de monitoreo participativo donde las comunidades ya son partícipes. Lastimosamente no tenemos todavía en el lado de pesquerías, todavía no tenemos en la parte fluvial. Estamos trabajando con sistemas bioeconómicos, sistemas o cadenas productivas, cadenas de valor, ¿sí?, en las que tienen diferentes niveles de manejo, ¿sí? Entonces, donde son puramente extractivas, donde son de manejo, donde es agricultura. Y estamos monitoreando esto porque antes éramos solo conservación, ¿sí? No estábamos solo en los parques nacionales o estábamos en las áreas de puramente conservación. Ahora estamos viendo que las áreas productivas también generan esa información y tenemos que notar y tenemos que cambiar este paradigma que normalmente en la agricultura, o por lo menos en el lado productivo, le ven a la conservación como un limitante de desarrollo y no le ven por el lado ecológico, que creo que todos aquí lo vemos, y es que la biodiversidad y los servicios ecosistémicos son una fuente de desarrollo y una dependencia económica. Y en ese sentido estamos trabajando también con el PNUMA, como para ver la dependencia económica que tenemos de la biodiversidad, ¿sí? Entonces, ver cada una de estas industrias, cada una, la agricultura obviamente tiene una dependencia y estamos viendo, por lo menos en el Ecuador se ve ya la cantidad de pérdida de áreas o de hectáreas de producción. Y eso para nosotros es claramente un problema ecológico, ¿no? Es un problema de servicios ecosistémicos que de alguna manera están colapsando, que de alguna manera están perdiendo esa funcionalidad. Y entonces cuando vamos a las comunidades y les enseñamos, ¿sí?, les visibilizamos ese tipo de información, donde vean que hay controladores de plagas, que hay polinizadores, que pueden contribuir a esa producción, es ya un generador también de información, ¿no? Porque, como vieron, antes no les mencionaba a los productores o a las comunidades, y es porque normalmente no ven la importancia de generar o de registrar lo que yo llamo
la contabilidad física de producción, ¿no? Entonces, normalmente extraen un recurso, pero no lo miden y no ven ese cambio. Entonces, un poco enseñarles un poco, hacerles generadores de información y que entiendan que no es simplemente una forma de control, sino es directamente que ellos pueden también argumentar a favor de ellos contra la sobreregulación o sobre el control y vigilancia excesivo del Estado. Muchas gracias. Muito obrigado, Pablo. A gente segue, então, agora com a Vanessa, que vai contar sobre uma outra forma de lidar com questões de conhecimento tradicional, conhecimento colaborativo. Bom dia a todos. Como já foi apresentado, eu sou Vanessa, né, sou do povo Apurinã. Pupingari é na nossa língua, mas Apurinã foi os brancos que deram quando encontraram a gente, né? Então, eles chamam a gente de Apurinã. Estou muito feliz por estar aqui. Estou representando a COIAB. A COIAB é a Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira. Nós representamos 9 estados e, dentro da COIAB, eu estou ocupando a função de gerente de monitoramento territorial indígena, né? É uma gerência recém-criada dentro da COIAB, a gente tem 1 ano aí de gerência. Essa gerência foi apresentada, né, aos parentes no acampamento Terra Livre do ano passado. E esse ano, em abril, a gente completou 1 ano de gerência. E essa gerência ela nasce muito no escopo de reconhecer o trabalho dos agentes de monitoramento territorial indígena, visto que os parentes detêm desse conhecimento, né? O conhecimento de monitoramento territorial, ele não é um conhecimento novo. Tudo que vocês apresentam, que fazem esse monitoramento via satélite, via imagens, os meus parentes sabem fazer lá no território, quando eles vão caçar, quando eles vão pescar, quando eles vão no território. Porque esse conhecimento de monitoramento territorial ele é um conhecimento milenar. Se vocês entrarem em qualquer rio que não seja a realidade de vocês, vocês não vão conseguir notar a diferença. Mas se o meu povo entrar no rio deles, no rio do outro parente dele, eles vão perceber a diferença, porque eles conhecem o território deles, eles conhecem quem é que anda lá, eles conhecem quem é que desmata, como é feito o desmatamento, o que é desmatamento de roçado, para fazer roçado. Então, a diferença e esse monitoramento ele já é feito milenarmente, esse conhecimento ele é milenar, né? E nós sabemos que o papel dos rios e da floresta amazônica, né, ele é importante para todos nós, né? É uma luta pelo planeta, né? E no planeta estamos todos nós, nossas gerações estarão aqui, mas para garantir as nossas futuras gerações, nós precisamos primeiramente garantir o hoje, né? E todos nós sabemos que temos enfrentado a questão das mudanças climáticas. Tudo que foi mostrado ontem, né, que foi discutido também hoje pela manhã, tudo isso é o que a gente tem de proteção dos rios, né? Mas esses rios eles têm enfrentado a questão do desmatamento, a questão da poluição, a questão do garimpo, mineração nos territórios indígenas. Se vocês forem para não muito distante, aqui no Pará, nós temos a realidade dos parentes Munduruku, né, que já foi comprovado pela Fiocruz que os peixes estão contaminados, os rios estão contaminados e os nossos parentes também. Então, não dá para falar de proteção dos rios sem falar da questão da poluição, tanto a poluição das empresas quanto a poluição doméstica também. Não dá para falar sobre a proteção dos rios sem falar da questão das empresas dentro dos territórios indígenas. Nós sabemos que, se nós garantirmos, né, a natureza e a floresta em pé, com certeza os nossos rios eles vão estar protegidos também. Então, quando a gente cria essa gerência de monitoramento para fortalecer esses monitores indígenas, para reconhecer o trabalho desses monitores indígenas, a gente percebe a não valorização tanto do trabalho, né, quanto também de proteção desses agentes de monitoramento territorial. Então, a gente percebeu que nós estamos servindo basicamente de levantar dados para as pessoas virem e apresentar esses dados. Porque, como vocês sabem, existem muitas plataformas, muitos aplicativos de monitoramento territorial. Mas a pergunta é, e muitas formações também hoje dentro dos nossos territórios, mas a pergunta é, o que está sendo feito com esses dados que nossos parentes estão levantando no território? Para onde que está indo esses dados? Os nossos parentes vão, fazem monitoramento, registram foto, faz denúncia, e vocês que estão na frente, que levam esses projetos para o território, o que vocês estão fazendo
para dar o retorno às alertas de desmatamento, de fazendeiro, de garimpeiro dentro dos territórios indígenas. Então, é preciso, para além das formações, para além de levar equipamentos para os territórios, é preciso também partir para a parte jurídica também, de incidir, através desses dados, nos órgãos competentes. Então, com isso, com essa necessidade de trabalhar esses dados, a COIAB hoje sentiu a necessidade de criar uma plataforma de monitoramento territorial. Então, hoje a COIAB está nesse desafio, através da gerência de monitoramento, pensar um sistema de monitoramento territorial para os indígenas, né, que essas informações dessa plataforma sejam alimentadas pelos próprios indígenas e que a gente tenha acesso a essas informações. Porque nós sabemos também que existe uma lei que não pode acessar esses dados, né? Então, a partir do momento que é feito o monitoramento, os parentes levantam o dado, mas depois, se ele vai querer acessar, não pode. Então, o que está sendo o nosso trabalho? Para que está sendo? Então, quando a COIAB pensa nessa gerência de monitoramento, para ter acesso a esses dados, é para a gente dar um retorno para quem está lá arriscando sua vida, né, para fazer esse monitoramento territorial. Então, a partir dessa plataforma, a gente pretende, através do nosso setor jurídico, porque dentro da COIAB nós temos uma assessoria jurídica e a rede de advogados indígenas. Em cada estado da Amazônia brasileira nós temos um advogado indígena, então a intenção é trabalhar a partir desses dados, né, fazer a curadoria desses dados e elaborar notas conceituais para fazer incidências e cobrar ao governo que cumpra seu papel nos territórios indígenas. Porque a gente também não pode negar que existe uma falha muito grande do governo do estado, porque esse trabalho de fiscalização, vigilância e monitoramento do território é o trabalho e dever do Estado. Isso é trabalho e dever do Estado. É garantido dentro da Constituição. E aí a galera cria lei, para não cumprir lei, os parentes se colocam na frente para fazer a defesa dos seus territórios e são assassinados, como Paulinho Guajajara, que morreu na defesa do seu território. Então, é importante pontuar, não esquecer de que, para se garantir essa proteção territorial, nós precisamos também de dar recursos para ser feito isso. Eu vejo muitas pessoas falando sobre crédito de carbono, RED+, RED jurisdicional, né? Mas é muito simples, é apoiar o trabalho que está sendo feito no território. Por falta de conhecimento, a galera não sabe, mas no Maranhão, os parentes Guajajara estão fazendo um trabalho de reflorestamento. Mas quem que está apoiando essas iniciativas? Quem que apoia as brigadas voluntárias dos territórios? E tudo isso é forma de defender os rios, as árvores, a fauna e a flora. Então, talvez, aqui não seria pensar o que a gente pode fazer, mas o que nós podemos juntos apoiar. O trabalho já está sendo feito no território. Tem lideranças morrendo na defesa desses territórios. Talvez não seja olhar de cima para baixo, mas ir no território e começar a conhecer as realidades e as iniciativas dos territórios, porque aí sim vocês vão começar a trabalhar de fato e onde se está as demandas. Obrigada. Muito obrigado, Vanessa. Obrigado mesmo. Gente, vamos aproveitar essa última intervenção e o período de 7 minutos vai ser dividido entre o Confúcio e o Luiz. Tá? Confúcio. Luiz, começa. Bueno, muchísimas gracias a todos los presentes. Muy buenos días. Bueno, yo creo que en esta oportunidad tenemos una tarea muy importante. Y es que venimos también representando a una fundación en Colombia que ha trabajado muchísimo por el tema de la conservación. En este caso, Tropembos Colombia, en cabeza de Carlos Rodríguez, que algunos lo distinguen. Entonces queríamos hablar un poco de un proceso o un trabajo colaborativo que se realizó precisamente con los peces, ¿no? En este caso, pues, yo como ilustrador y soy biólogo también, entonces quería considerar algo muy importante, ¿no? Todos los registros y todo lo que han venido aportando hace parte también de ese conocimiento sofisticado que tienen los pueblos indígenas. Yo como indígena pues lo digo, yo estuve en la academia, soy biólogo de profesión, pero aún así me incliné por el arte, porque creo que es un lenguaje universal. Entonces cuando yo considero que hay fotografías maravillosas, pero también el ejercicio de uno poder cuidar, conocer y mantener esos espacios tan importantes como es el mundo del agua. Nosotros asumimos algo que se llama diálogo de saberes desde la parte académica también, asociando los saberes locales, esa práctica que se ha venido ejerciendo. Entonces con Luis Ángel tuvimos la oportunidad Luis Ángel documentó sus propios saberes por medio de unas tablas, unos registros. Llevábamos más de
Aproximadamente, creo que Carlos en una antesala llevaba 40 años hablando de ese tema. Y de un momento a otro, pues aparezco yo. Entonces yo quería también resaltar un poco ese conocimiento sofisticado que hay en las comunidades indígenas, desde sus prácticas, desde sus saberes. Yo soy ilustrador empírico, pero también conozco mi territorio, sé pescar, no hago parte de pescadores expertos, pero soy pescador. Y como indígena también conozco parte de mi cultura desde la parte narrativa. Una tarea muy importante, como biólogo también debía identificar qué tipo de especies en los diferentes niveles de agua se asocian también a la ecología. Entonces, fue un reto para mí, pero tampoco fue algo que no podía lograr. Lo hicimos, lo logramos, trabajamos con muchos conocedores, desde pescadores, académicos, estudiantes, con madres cabezas de hogar, mujeres conocedoras del mundo del agua. Principalmente Luchito, Luis Ángel, una persona que tiene un amplio conocimiento en la materia, que tiene una manera de poder narrar, de poder relatar eso que él ha vivido como pescador. Ahí estamos haciendo ciencia, ciencia que muchas veces no es reconocida en la parte académica, pero eso es ciencia, eso es conocimiento sofisticado, altamente con una precisión que se vuelve narrativo, pero aún así, en un lenguaje universal, yo hice todo el esfuerzo y apliqué todo lo que había recibido y eso es lo que estoy recibiendo ahorita, la información y el proceso que han venido construyendo por medio de la cuenca amazónica, que es un esfuerzo que no es de ahorita, es de mucho más atrás y que va a continuar. Para darle paso a mi compañero, yo simplemente pues agradecido por este espacio. El libro lo pueden consultar. Yo creo que más que sentirme orgulloso de estar en este primer encuentro de mi parte, es poder aportar de la manera más simple, pero también llamativa, desde la ilustración, con mis saberes y con los saberes que me han transmitido mis abuelos y lo que yo he aprendido en la academia. Muchas gracias. Buenas tardes para todas y todos. Primeramente, gracias a Dios Padre Jesucristo por habernos dado la bendición de venir acá. Gracias a la Alianza de las Aguas Amazónicas por habernos dado la oportunidad a través de su invitación de estar acá. Nos sentimos muy honrados de poder compartir con ustedes este pequeño trabajo de un monitoreo, de una toma de registros pionera allá en el río Caquetá, que inició en 1990, por iniciativa propia de nuestro núcleo familiar y de nuestra comunidad. Cuando la Fundación Tropenbos Colombia se supo que estábamos haciendo este trabajito, entonces nos contactaron y comenzó el apoyo de Tropenbos para poder sacar esto adelante. Este libro, Piraíba, es apenas un granito de arena del registro que se tomó por el lapso de 10 años. Y gracias a la interés y a la siempre voluntad del doctor Carlos Rodríguez de Tropenbos de hacer resaltar el conocimiento de nuestros pueblos originarios, ¿no?, de la base amazónica, pero también del conocimiento que los que no tuvimos el privilegio de haber nacido dentro del seno de un pueblo originario, entonces fuimos construyendo una experiencia a través de lo cotidiano que nosotros vivíamos en nuestra comunidad. Entonces lo que queremos resaltar acá es cómo si hay una participación colaborativa, en el caso desde el conocimiento de los pueblos originarios, aquí de mi compañero Confucio, desde la parte científica y técnica de la ciencia, en el caso de Tropenbos, y del conocimiento que a través de, como decía, de lo cotidiano, de la experiencia vivida en el día a día, podemos nosotros también poder compartir. Y lo que queremos, el tiempo es corto y sobre todo para mí que ya estoy viejo, entonces, de 51 segundos, quisiéramos ser más explícitos, pero el tiempo es corto y ustedes también merecen ir a un descanso. Entonces, como decía Confucio, nuestro libro está gratis. Lo pueden conseguir
a través del señor Google ¿es que se llama? Entonces ustedes escriben ahí, Piraíba, Cajón del Sastre. Piraíba, Cajón del Sastre. Ahí está gratis en PDF para todos los que quieran consultarlo y sobre todo a mis hermanas y hermanos pescadores aquí presentes, un abrazo fraterno y esperamos que este no sea la última vez que nos encontremos y que próximamente podamos compartir experiencias y de las vivencias que siempre nosotros compartimos mascando tabaco ou ao calor de um cafezinho da manhã, né? Então, muito obrigado para vocês e até mais outro dia. Muito obrigado. Es para Vanessa esta pregunta, ¿no? Ustedes ya tienen toda esa información, ya tienen datos, pero ¿qué van a hacer con esos datos? ¿No? ¿Cómo se va a implementar? ¿Cuál es el paso a seguir para dar funcionalidad a esos datos? O pues también para tomar decisiones, ¿no? Vamos, Vanessa, antes de você responder, vamos passar para a segunda pergunta e aí a gente responde em bloco. A pergunta aqui da mesa é como a aliança pode colaborar para que as comunidades locais possam não só acessar os dados, mas participar da concepção da pesquisa e da análise dos dados. Obrigado. Então, nós temos uma pergunta que é bem geral para todo mundo e uma pergunta que é mais específica para a Vanessa. Vanessa, você pode, por favor, começar? Obrigada pela pergunta. Como eu falei, né, dentro da COIAB a gente tem algum setor específico, né? O legal da pergunta é que a gente pode detalhar melhor, né? Dentro da COIAB a gente tem 6 gerências, né? Mas gerências muito específicas, como a gerência de comunicação, né? Nos territórios indígenas nós temos também a rede de comunicadores, então a COIAB hoje conta com 80 jovens indígenas fazendo comunicação nas suas organizações de base. Nós temos também a rede de advogados indígenas, temos assessoria jurídica, mas temos uma rede de advogados indígenas em cada estado da Amazônia brasileira. Então, nós temos também a gerência de povos isolados. Nós trabalhamos na questão de proteção de povos indígenas isolados e de recente contato. Então, essas são as gerências que a gente vê o trabalho mais diretamente nessa parte de monitoramento territorial. Vanessa, porque a intenção... Devagar. Ah, tá. Desculpa, tradutor, é sempre assim. Bom, a intenção é levantar esses dados na base, né, e esses dados ser feita uma curadoria desses dados, porque precisa ser analisado. Então, a intenção é que a gerência de monitoramento tenha um ponto focal nesse estado, para quando ele receber essa informação, ele repassar essa informação para a COIAB. E a gente entender qual que é o teor do alerta, né, se é um alerta de invasão no território, a gente elaborar uma nota, né, uma nota conceitual, fazer um mapa daquela região, elaborar uma nota conceitual e, junto com o nosso jurídico, protocolar uma denúncia no Ministério Público, né, no DENIT, no CMBio, convidar a FUNAI para tratar sobre isso. Então, a intenção é trabalhar esses dados através desses alertas para fazer denúncias e dar um retorno para a base. Porque essa é a falta que a gente sente, né, nessa questão dos dados. A gente sente que falta esse retorno. É feito o alerta, é feita a denúncia, mas o processo é lento, né? A gente sabe que o processo é lento do retorno dessas informações e, às vezes, nem vai para frente. Então, a intenção é que a COIAB dê um retorno e que seja um retorno ou positivo ou negativo, mas que seja um retorno para a sua base, para a gente saber como pode incidir de outras formas. Obrigado, Vanessa. A segunda pergunta que foi encaminhada pela segunda mesa foi encaminhada de uma forma geral, acho que para todos os painelistas. Muito embora vocês tenham perguntado assim, o que a aliança pode fazer. Os painelistas, eles não são exatamente a aliança, não podem responder pela aliança. Mas seria interessante a gente ouvir a opinião dos painelistas a esse respeito. Uma resposta para a aliança. De que forma que eles acham que a aliança pode ajudar, conforme a pergunta foi elaborada. Eu vou passar, então, para... Você pode começar daí, por favor. Tá. A plataforma, né, a gente está chamando ela de plataforma de autodeterminação indígena. Então, eu acho que o que a aliança pode
trabalhar junto com a COIAB é a autodeterminação indígena. É os povos indígenas levantando seus dados, trabalhando seus dados e sendo protagonista tanto da questão das denúncias, tanto da questão da sua plataforma, de como vai gerir e cuidar desses dados. Então, acredito que seria fortalecer a COIAB para a COIAB e os seus territórios ter a sua autodeterminação. Se você quiser comentar sobre essa pergunta também. Bueno, yo considero, hasta el momento he escuchado y me parece muy importante, ¿no? Aquí creo que se debe tener en cuenta varios aspectos. Y entre eso hay la necesidad de generar también este tipo de informaciones y que se pueda divulgar. Creo que es una manera para poder llegar a diferentes escenarios, a diferentes estamentos, se pudiera decir, a los gobiernos, a otros, digamos, países donde también se están haciendo ejercicio. Cuando hay divulgación, por diferentes medios que sea, se puede replicar y se pueden crear aliados potenciales donde haya diferentes situaciones que se puedan abordar en conjunto. Este es un trabajo en conjunto y más que sentirnos que tenemos una problemática, buscarle la solución, tomando acciones concretas. Gracias. Obrigado. Bueno, yo creo que, continuando lo que decía Confucio, la alianza es justamente la idea de usar toda esta transversalidad de conocimiento y pasarlo a cada uno de los vocabularios, ¿no? La parte más difícil creo que es hablar en el mismo lenguaje, vocabulario, ¿no? Podemos entender de la misma palabra muchas cosas. Y yo creo que tiene mucho que ver la parte de arte también, ¿sí? Es universal, crea sentimientos, crea compromisos, ¿sí? Crea sensibilidad hacia compartir. Entonces, un poco nosotros la parte de ciencia de datos, analizarla, crearla, sistematizar y de ahí pasarla a todos los lenguajes como para que tengamos la misma idea entre todos. Entonces yo creo que la alianza lo que mejor puede contribuir es en esto, justamente, en la transversalidad que tenemos de conocimientos, de saberes, de imaginario, de cosmología y pasarlo para el bien común que necesitamos, que es la conservación, mantener el recurso y el desarrollo de cada una de las comunidades. Eu vou aproveitar, chegou uma outra pergunta que eu acho que tem a ver com essa, né, que é como colocar em prática no sistema de informação na Amazônia o respeito pela diversidade de regimes de conhecimento. Eu creio que as várias respostas aqui já dão bastante, né, material para pensar como é que isso pode ser feito e o papel que a aliança pode desempenhar. E eu reforçaria, além dessas várias formas de registro, vários tipos de expressão, de linguagens, de protagonismo próprio das comunidades em criar seus sistemas de informação, também são as infraestruturas. Eu acho que a Aliança tem que estar muito atenta a uma discussão que nós temos aí na ciência aberta, que se diz assim, abrir qualquer coisa, não, em que condições abrir, né? Então, um lema é abrir tanto quanto possível, fechar tanto quanto necessário. Então, eu acho que o respeito, né, a tomada de decisão, aquilo que deve ser compartilhado entre determinadas comunidades, onde o que se deseja abrir, quais são os protocolos, e criar condições de ter infraestruturas abertas públicas e ferramentas também que possam ser abertas públicas e possam ser adaptadas, melhoradas por todos aqueles que vão usar, né, esses aplicativos, e isso deve ser algo que as comunidades devem poder fazer as adaptações, os usos necessários, né? E eu acho que a gente tem que fazer uma grande campanha com esse governo, né, por infraestruturas públicas, né? Isso que a gente está vendo na Amazônia, esse colonialismo, né, com esses satélites, essas facilidades que estão sendo vendidas a nós, é uma coisa extremamente perigosa para a soberania e autonomia da Amazônia e suas populações, né? Muito obrigado. De certa maneira, bom, uma vez que a gente passou por essas duas primeiras perguntas, eu vou lidar agora com as outras perguntas que foram encaminhadas por post-it. Essa segunda pergunta daquela mesa dali, ela, de certa maneira, já contempla uma outra pergunta que foi encaminhada para nós, que foi assim, como podemos trabalhar para valorizar o conhecimento ancestral que é gerado?
Eu acredito que essa última rodada de respostas aborda isso de uma maneira bastante clara. Então, eu quero aproveitar o gancho que a Sarita me deu aqui, falando sobre a questão da infraestrutura, para encaminhar duas perguntas que eu considero bastante relevantes, que são as seguintes. Se as plataformas tecnológicas atuais, se elas estão contribuindo ou estão diminuindo as assimetrias de poder no conhecimento. E a segunda pergunta é, se a gente necessita, nesse contexto, na Amazônia, de mecanismos de governança específicos para essas plataformas. Né? Então, isso tem muito a ver com o que a Sarita acabou de falar, tem muito a ver com o que a Vanessa falou agora há pouco. Então, seria interessante a gente ouvir o que os nossos panelistas pensam a esse respeito. Posso começar agora, já pegando o gancho, né? Eu acho que eu não sou daquele time de quebrar as máquinas, né? Não são as máquinas em si que são o problema, né? O problema, inclusive, não é a chuva que é que alaga, é o que nós estamos causando de efeitos disruptivos que estão criando esses extremos climáticos, né? Então, acho que o problema não são as tecnologias, mas a maneira como a gente deve controlá-las, né? Deve auditá-las, deve abri-las, deve dar transparência. Então, acho que essa é a grande discussão hoje. Nós achamos, por exemplo, que a inteligência artificial, os algoritmos, assim, têm seu papel, tem exemplos que foram dados super interessantes para fazer monitoramento, mas são tecnologias que precisam ser, de novo, auditadas, abertas, controladas, né? E eu acho que isso é que é o papel, que é a grande discussão hoje, que está no Congresso Nacional, que está em todas essas instâncias, que não é atacar a privacidade, a livre expressão, todo esse blá-blá-blá neoliberal que a gente conhece, não, é porque precisa de controle, sim, da sociedade, do público em geral. Bueno, totalmente de acuerdo con Sarita. Creo que es eso, ¿no? La transparencia y la democratización de la información lo que necesitamos, y en ese sentido es la gobernanza sobre esas tecnologías, ¿no? Hay mucho conocimiento ahí, hay mucha disponibilidad, pero eso debe estar transparentado, debe estar disponible. Lo que decía yo justamente en la charla, debe saberse dónde está la información, debe ser asequible, debe tener un vocabulario asequible y debe poder ser reutilizado, ¿no? No es propiedad de nadie. El conocimiento de alguna manera tiene que estar democratizado, y esta gobernanza es la que da confianza, ¿sí? Esta transparencia es la que debe llevarnos a poder hacer estos compromisos y esta colaboración entre todos. Sí, las plataformas ayudan a la simetría de información o no, ya depende un poco de la gobernanza, ¿no? Porque a final de cuentas, si solo se quedan en datos y no se crea información, si no se la comunica, si no se la pone disponible, simplemente seguimos aumentando esa brecha, ¿no? Y claro, lo que teníamos en los años 80, este paradigma de que la disponibilidad de la información es suficiente, no es verdad. También debemos comunicarla y debemos hacerla asequible para todos estos lenguajes, para todas estas formas de conocimiento. Bueno, respecto a eso, considero que también la información que muchas veces se puede, digamos, poner en una plataforma debe ser cuidadosamente revisada, ¿no? Muchas de las decisiones o muchas de las estadísticas muchas veces lo que hacen es alterar la información. Entonces, cuando hay una información que se debe consultar, eso debe tener un alto cuidado. Entonces, si nosotros vemos la mayor parte de las estadísticas, hablando un poco del cambio climático, pues a la mayoría de la sociedad genera pánico. Entonces, más que eso, también debe ser respetuoso la manera como se está abordando diferentes situaciones que van asociadas a toda digamos, como a todo el eje, a todo lo que es la población, no tanto la que está implicada, sino también hasta dónde se va a replicar esa información a nivel global. Entonces, eso considero que también tomando acciones respetuosas y muy cuidadosas en los medios de comunicación, ya se hable de redes sociales o por los medios de comunicación más conocidas como la televisión o informativos, pues debe ser muy precisa para que no haya ese tipo de alteraciones de la información.
Con el permiso de ustedes, yo me voy a poner de pie, por respeto a ustedes y también tantos años en la prueba de una canoa, ya me están cobrando. Sí, yo voy a hablar desde el espacio de como organización, como pescador, como colectivo social, ¿no? Esa es la herencia que le estamos dejando nosotros a los jóvenes. El camino que nosotros trazamos desde tantas luchas, ¿no? Que se dieron en nuestra Latinoamérica, ¿no? Ya hay senderos, ahora que los jóvenes deben de transitar por esa huella que dejamos. Igualmente, la responsabilidad de los interlocutores de las instituciones con las cuales estamos trabajando. En este caso, pongo como ejemplo, con mucho respeto, a la Alianza de Aguas Amazónicas, ¿no? Es primero un voto de confianza, de que lo que recibamos lo vamos a manejar con respeto, lo vamos a manejar también con mucha honestidad. E igualmente la información que nosotros aportemos, porque aquí estamos hablando de participación, ¿no? Colaborativa. Estamos colaborando de lado y lado. Necesario en estos desafíos que nos presenta, como decía aquí el compañero Confucio, del cambio climático, ¿no? Estamos trabajando todos, y lo decíamos ayer y hoy lo escuché acá en el auditorio, ¿no? Estamos trabajando por la Amazonía, que es el pulmón o uno de los pulmones del mundo, ¿no? Para que realmente le demos una posibilidad a los jóvenes que nos están sucediendo a ustedes. Entonces, la situación es que en conjunto podamos, en este intercambio de saberes, en este intercambio de información, podamos trazar rutas que permitan seguir fortaleciendo todas estas acciones que se están llevando para lograr que realmente el agua no sea agua, que el agua sea pura, que la lluvia no sea lluvia, que la lluvia no sea ácida, porque podemos tener lluvia, pero vamos a tener lluvias ácidas, ya lo decían ayer los compañeros panelistas, ¿no? Hay una gran proporción de mercurio en el aire, casi que más que en el agua y en la tierra, y es lo que estamos respirando en las ciudades con toda la polución. Entonces pienso que la reciprocidad en la información también sale de las necesidades de cada, cada una de las necesidades que tengamos los colectivos sociales que vivimos a lo largo de la base amazónica de nuestros países amazónicos, ¿no? Esta necesidad es la que impulsa, y eso fue lo que salió en este pequeño libro. También fue una necesidad. Nosotros teníamos como comunidad, como colectivo y como núcleo familiar que proponer en 1990, que comenzó esto, ¿no? Una propuesta de desarrollo sostenible. Eso era una palabra raro en ese tiempo, ¿no? Pero de ahí surgió. Entonces, cada comunidad en su heterogeneidad tiene una necesidad, y ahí es donde el monitoreo y la toma de registros es una herramienta invaluable, con la colaboración, con la asociatividad, con las alianzas que podamos obtener para poder llevar al fin. Y te quedan 23 segundos. Eu vou usar os 23 segundos para dizer que eu me senti contemplada na fala dos colegas. Então... Muito obrigado. Nós temos ainda duas perguntas que foram dirigidas ao Confúcio e ao Luiz, e se vocês puderem responder, são perguntas muito rápidas, eu acho que não vai tomar muito tempo de vocês. A primeira pergunta é a seguinte: durante o monitoramento, vocês identificaram mudanças nos peixes que vocês documentaram? Alguma coisa nesse monitoramento chamou a atenção de vocês? E a segunda pergunta o que seria chave para poder replicar a experiência que vocês fizeram com a piraíba para outras espécies? Sim, senhor.
Estoy misturando todo ahí ahora. Entonces, la clave, ya lo dije hace un momento, ¿no? Surge de las necesidades que tengan los colectivos sociales para proponer alguna situación que conlleve a resolver alguna de las problemáticas que tenemos nosotros en nuestras comunidades: educación, salud, desarrollo económico, intercambio cultural y protección del territorio, la gobernanza. Entonces, hágame el favor y me perdonan los blancos por lo que voy a decir, ¿no? Los blancos de las instituciones siempre, cuando nosotros como colectivo, como comunidad, vamos a proponer algo, nos dicen, pero ¿qué hay ahí? Nosotros en Colombia llamamos ahorita el plan de ordenamiento territorial, ¿no? Nosotros lo llamamos planes de vida. Nosotros no llamamos plan de ordenamiento, pero dentro de ese esquema del plan de vida, nosotros tenemos que decirle a estos blancos qué es lo que tenemos ahí. De ahí la importancia de la toma de registros, porque ellos, una vez en una asamblea que teníamos en una maloca, entonces uno de nuestros abuelos dijo, ¡ay, es que el pensamiento de los blancos es muy pesado! Entonces otro abuelo dijo, sí, porque ellos lo tienen todo en papel, ellos necesitan todo en papel. Nosotros no, todo lo que nosotros manejamos es oral. Entonces la clave es esa, surge de la necesidad que tengamos como colectivo social para una propuesta para resolver alguna de las necesidades que teníamos. ¿Me recuerdas la otra? A outra pergunta é se você, durante o monitoramento, você percebeu alguma mudança nos peixes e alguma outra coisa que te chamou a atenção durante esse monitoramento. Sí, esta toma de registros, como les contaba, fue por 10 años, a partir de 1990 hasta el año 2000. En ese entonces, afortunadamente, nuestros ríos no estaban tan contaminados como nosotros. Muchas represas no se habrían construido hidroeléctricas, ¿no? Entonces había un flujo todavía muy natural en la migración de los peces que vienen de los estuarios del río Amazonas. Porque tenemos que tener en cuenta, hermanas y hermanos pescadores, de que la migración no es solamente de un peixe liso, no es solamente de los peces sin escamas, sino que también suben, por lo menos nosotros tenemos registros de 120 especies migratorias de escamas que van a desovar a la cabecera de los grandes ríos. Entonces, nosotros no vimos cambios sustanciales, ¿no? Sí, de pronto los veranos eran veranos, los inviernos eran inviernos, las enchentes eran enchentes, o Gapó producía toda la comida que los peces precisan, entonces no vimos. Ahora sí podemos decir que hay un cuanto contenido de mercurio en todos los ríos, tanto de la Orinoquía como de la Amazonía, ¿no? Tenemos en 20 años, la población indígena que vive entre Araraquara y la frontera con el Brasil en La Pedrera marcó los datos de mercurio en la población más altos, sobrepasando los límites que un ser humano puede asimilar. Muchas gracias.